E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sei que não tá, afinal o Cruzeiro perdeu pro Grêmio por 1 a 0 nessa noite de quarta-feira no Mineirão e está fora da Copa do Brasil. Mas estamos aí para fazer mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro e também é apoiador aqui do canal 6x1. Nesse momento a Betfair está oferecendo um bônus para novos clientes de até R$200 em apostas grátis, basta entrar pelo link da descrição. Então se você gosta desse universo das apostinhas esportivas, quer ganhar uma moeda, eu te recomendo a utilizar a Betfair. Só lembra de sempre usar com responsabilidade, hein galera? Joga na manha para se divertir. O técnico Pepa falou na coletiva após o jogo que o Cruzeiro foi melhor nos 2 jogos e por isso mesmo a eliminação gera tamanha frustração, que fomos castigados por não ser competentes na justiça do futebol, que é botar a bola na rede. Já falamos bastante sobre o jogo na live de ontem, né? Mas tem algumas questões que não foram ponderadas que acho que vale a pena a gente pontuar hoje. Eu concordo muito com essa leitura geral do Pepa de que o Cruzeiro jogou melhor que o Grêmio nas 2 partidas. Se tivesse alguma coisa a ver com merecimento tal do futebol, o Cruzeiro teria se classificado sim. Mas como todo mundo sabe, futebol é competência. Não apenas a competência que o Pepa citou de botar a bola para dentro, de fazer o gol, mas a competência defensiva também, né? De se fechar bem, como o Grêmio conseguiu fazer, de ter um goleiro catando tudo e fazendo a diferença, como aconteceu com o Gabriel Grando, de não entregar um gol pro adversário com um erro ridículo dos zagueiros. Porém, acho que faltou ao Pepa um pouco mais de ousadia na reta final do jogo, até considerando que o time do Grêmio estava todo recuado, todo fechadinho, jogando desde o início com 3 zagueiros e com os laterais bem recuados também, né? O Grêmio não jogou num 3-4-3, eles jogaram num 5-4-1 mesmo. Os laterais do Grêmio não foram tão alas, foram mais laterais de fato, e aí ele botou 2 jogadores de lado, voltando bastante também. Na reta final, então, depois que tirou o Soares, o Grêmio era só defesa, e o Cruzeiro acabou fazendo umas mexidas muito 6 por meia dúzia. A única mexida tática que o Pepa fez foi colocar 2 centroavantes, né? Tirar um homem de meio campo, botar um segundo centroavante para disputar com os 3 zagueiros do Grêmio, o que na teoria não foi uma ideia ruim, mas na prática não surtiu efeito, especialmente porque o Henrique Dourado não vivia uma noite muito feliz. O Gilberto até teve uma chance ali batendo de canhota, mas o goleiro do Grêmio fez uma defesaça. E apesar desse ter sido o 4º jogo seguido do Cruzeiro sem vitória, a gente consegue tirar boas coisas do time. Eu acho muito positivo que a gente tenha um modelo de jogo, que seja um time que consegue propor, criar oportunidades contra praticamente todos os adversários. O problema é, o Cruzeiro está com muita dificuldade na conclusão. E quando a gente olha para o retrato dessa derrota para o Grêmio, é muito parecido com a derrota para o Cuiabá. A diferença é que dessa vez o Cruzeiro criou bem mais, acho que o Cruzeiro fez um jogo melhor, mas os 2 problemas principais, né, erro na zaga que gera um gol do adversário e a falta de efetividade dos centroavantes, mais uma vez a gente viu, né, não só dos centroavantes, os atacantes de lado também, os meio-campistas, enfim, qualquer um poderia ter feito gol ali. Mais uma vez o Cruzeiro passou em branco, não conseguiu fazer, e isso tá cobrando um preço. Assim como o gol perdido pelo Bruno Rodrigues no jogo de ida também pesou no final das contas, né? O Grêmio ganhou porque jogou fechado, foi competente, conseguiu explorar os erros do Cruzeiro e venceu. Parabéns pro Grêmio, que segue adiante na competição e com esse cheque de R$4.300.000 que seria muito bem-vindo pro Cruzeiro. E na coletiva a gente vê que o Pepa não é aquele treinador que sai esculachando o elenco, cobrando mais, não é o estilo Sampaoli, né? Preciso de 5 refuerzos. Não, o Pepa é um cara que tenta trabalhar com os jogadores que tem, extrair o máximo dos seus atletas, e eu também acho que isso é um mérito dele, mas acho que tá na hora do Pepa testar alguma coisinha diferente. E eu não estou falando de mercado de transferências, até porque a janela está fechada, mas olhar um pouco mais para a base, porque a gente que acompanha lá os vídeos, as fotos dos treinamentos do Cruzeiro, a gente vê que o Denilson e o Arielson, por exemplo, que são meio atacantes aí do Sub-20, eles estão treinando com o profissional praticamente todo jogo, e eles nunca são relacionados para a partida. Será que é tão difícil assim levar os caras para o jogo, botar ali no segundo tempo para ver o que eles conseguem produzir? Assim, na boa, se eles estivessem treinando
jogando mal no profissional, eles já tinham voltado para o sub-20, eles não estariam treinando sempre. E o que eu vejo no time do Cruzeiro é que o Pepa já conseguiu o mais difícil, que era organizar coletivamente os jogadores para que a gente tenha um modelo de jogo e seja um time. O Cruzeiro é um time nos jogos que ele ganha e nos jogos que ele perde. A gente vê uma lógica, uma orientação. Quanto a isso está tudo certo, mas tem detalhes que precisam ser corrigidos, né? Parar de entregar gol na defesa, concluir melhor as jogadas na frente, são detalhes. E como o Pepa mesmo falou na coletiva, se a gente não criasse, seria mais preocupante. A gente criar muito e desperdiçar é um problema, mas é um problema em tese mais fácil de se corrigir. O zagueiro Lucas Oliveira, que errou o passe que gerou o gol do Grêmio, reconheceu a falha, pontuou que é coisa do futebol, que não foi o primeiro nem o último erro que ele vai cometer. E agora é levantar a cabeça para o próximo jogo. Eu acho que no meio desse pedido de desculpas, entre aspas, do Oliveira, ele acabou citando qual é o problema, né? Não é o primeiro, não vai ser o último, mas tá acontecendo quase toda semana. Em praticamente todos os jogos, o Lucas Oliveira tá cometendo algum erro grave que às vezes gera gol do adversário, às vezes a gente consegue contornar, mas ele está errando demais. Nessa temporada 2023, ele já entregou mais gols do que em todo o ano passado. E as explicações podem passar por diferentes motivos, né? Eu acho que a mais óbvia é a gente falar do desenho tático, que agora o Cruzeiro está jogando com 2 zagueiros, ele joga mais exposto. Na temporada passada a gente jogava com 3, ele era o zagueiro de sobra, mas os erros que o Oliveira muitas vezes comete na saída de bola, igual o que aconteceu ontem, não é um erro que se pode atribuir a desenho tático, é falta de concentração. E zagueiro não pode cometer esse tipo de erro. Zagueiro, lateral, volante, goleiro, posições defensivas, o cara tem que estar ligado o tempo inteiro. E sim, a exigência para um zagueiro é muito diferente da exigência para um atacante, porque um atacante erra várias vezes, vai lá e faz um gol, você ganha de 1-0, ele é o herói, a gente esquece dos erros. O zagueiro não pode errar, o goleiro não pode errar. O Oliveira sabe disso, falar, não é o primeiro, não é o último. Irmão, tem que ser o último, tem que parar de errar, filho. Eu não tenho muita esperança que o Pepa vá mexer no time, tá? E vá fazer a troca mais lógica, né, que seria colocar o Neres na vaga do Lucas Oliveira, porque é o outro zagueiro destro que a gente tem no plantel, né? O Castanho e o Reinaldo são zagueiros canhotos. Acho que ele não vai mexer, o Oliveira deve jogar o clássico e precisa jogar melhor, né? Porque o Oliveira já teve outros momentos de baixa nessa temporada. Depois fez bons jogos, mas está oscilando demais e a gente precisa que os zagueiros sejam jogadores confiáveis. O próprio Luciano Castan está superando as expectativas, tem jogado bem na maior parte dos jogos. Ontem eu acho que ele também poderia ter feito coisa melhor no lance do gol do Grêmio, mas é aquele negócio. Se ele vai para o embate, para a dividida com o Luis Soares e toma o drible ou faz uma falta e é expulso, acontece algo nesse sentido, a gente estaria falando, pô, era só o Castanho esperar que o Soares não ia conseguir finalizar. Então assim, depois que aconteceu, é muito fácil a gente julgar. E é importante que o Lucas Oliveira tenha a personalidade do tipo, errei, vou continuar jogando e tudo mais, tenho mental forte. Sim, mas é muito importante aprender com o erro no seguinte sentido. Vou continuar saindo jogando, mas vou ter mais atenção. Não vou abaixar a cabeça e pensar na vida e fazer um passe na frente do Luis Soares como aconteceu ontem. Fica de antena ligada, irmão, sabe? Presta atenção no que você está fazendo. Não comete esse tipo de erro que já vai estar bom, porque para zagueirar no jogo de ontem, o Lucas Oliveira não foi mal, mas essa falha que ele cometeu comprometeu não só a atuação dele, mas ferrou o time todo. Nós estamos eliminados por causa disso. O Bruno Rodrigues não ter sido titular foi a principal surpresa na escalação do Pepa, mas como o próprio jogador esclareceu após o jogo, ele fez exames que apontaram um edema na coxa e ele entrou no segundo tempo jogando no sacrifício. A sua participação no clássico contra o Atlético não está decidida. E é importante esclarecer isso, gente. É informação, isso não é boato, tá? O Bruno Rodrigues não foi poupado, ele não tinha condições de jogar. Inclusive eu vi até que o Thiago Valu falou sobre isso no Donos da Bola. O Bruno Rodrigues provavelmente não ia jogar contra o Flamengo, acabou jogando, né? E nessa partida ele sentiu, talvez nem fosse relacionado, entrou no segundo tempo porque o departamento médico do Cruzeiro conseguiu recuperá-lo a colocar em campo pelo menos 45 minutos. E a escolha do Pepa foi por deixar o Bruno Rodrigues no banco e entrar no segundo tempo
tempo. E eu acho que faz todo sentido. Se você tem o seu melhor jogador na temporada que só aguenta jogar 45 minutos, deixa para jogar no segundo tempo. Ah, mas ia botar no primeiro tempo, o Bruno Rodrigues ia fazer a diferença? Dificilmente ia fazer. Até porque no segundo tempo, enfrentando adversários mais cansados, em tese ele poderia levar a vantagem. A questão que muitas vezes a gente não consegue medir é que a presença do Bruno Rodrigues, pelo entendimento que ele desenvolveu com o Matheus Vital e com o Marlon, a presença dele ali já facilita o jogo dos outros dois. Especialmente o Marlon, que fez um primeiro tempo bem tímido, né? Não conseguiu apoiar tanto, e no segundo tempo passou bastante, criou várias jogadas, teve até oportunidade de gol. Por quê? É culpa do Stênio? Não acho que seja culpa do Stênio, é uma questão de não ter o entrosamento ideal, né? Onde se posicionar, a forma como recebe a bola. Por isso que a gente viu o Stênio participando pouco do jogo no primeiro tempo, né? E no segundo, o Bruno Rodrigues também não participou tanto assim, mas pelo lado esquerdo a gente criou muito mais na segunda etapa do que fez no primeiro tempo, onde o time, até por não ter o Bruno Rodrigues, tentou jogar mais pela direita com o Wesley, o William e a aproximação do Alisson. E o Henrique Dourado, que foi titular no comando de ataque, mais uma vez passou em branco. Ele até teve duas boas chances no primeiro tempo, carimbando o travessão após uma boa jogada do Stênio, e teve um gol evitado por um kick estranho da bola no gramado, após cruzamento do Wesley. Vendo do estádio na hora, eu achei inclusive que o goleiro do Grêmio tinha defendido aquela bola, né? Que ele tinha batido a mão e o zagueiro completado o corte, mas não, vendo por 1 milhão de replays, não pegou no goleiro. A bola realmente pegou no gramado. E assim, gente, eu não sei se vocês conhecem o Morrinho artilheiro, né? Mas Morrinho zagueiro é um negócio muito raro de acontecer. Vocês lembram de um gol que o Ricardo Goulart fez contra o Inter no Brasileiro de 2014, que ele deu uma cabeçada de revés 3 meio fora, assim, a bola quicou estranhona no campo e foi parar dentro do gol? Dessa vez foi o contrário, né? Aquilo que nos fez feliz um dia, dessa vez nos tirou um gol, porque a cabeçada do Henrique Dourado, ela não foi forte, né? Foi uma cabeçada fraca, mas claramente, assim, ela quicou muito esquisita no gramado e deu tempo do Bruno Alves tirar. Mas excluindo essa questão aí do Morrinho zagueiro, a atuação do Henrique Dourado no primeiro tempo, eu acho que ela foi até boa. Ele estava participativo, teve essas duas chances de gol, mas no segundo tempo, além de não ajudar, ele atrapalhou muito a fluência do ataque do Cruzeiro, porque toda bola que chegava nele não tinha prosseguimento, ou ele não conseguia dominar, ou ele tentava finalização e era bloqueado, ou ele simplesmente escorava a bola para ninguém, como aconteceu em algumas oportunidades, né, que o Cruzeiro tentou muitos cruzamentos e o ceifador não conseguiu aproveitar nenhum. E essa é outra coincidência entre a derrota para o Grêmio e a derrota para o Cuiabá. Ceifador como titular, o Cruzeiro desperdiça algumas chances, ele joga os 90 minutos e mais uma vez não consegue balançar as redes. Eu acho que o Pepa está insistindo com o jogador, está tendo bastante paciência com ele, paciência essa que a torcida não tem, até porque a gente não esqueceu a primeira passagem do ceifador por aqui, que foi ruim. Já são 7 jogos pelo Cruzeiro nesse retorno, apenas um gol marcado contra o América, e o único remédio é fazer gol, ceifador. Não tem base, tá? Imagino que pro clássico o Pepa não vai repetir a escalação do Henrique Dourado, não faz sentido, né? Espero que o Gilberto volte a ser titular, porque ainda que o Gilberto mereça críticas, eu o vejo como um jogador bem mais produtivo que o ceifador, e vamos ver, né, se o Gilberto faz gol, se o ceifador entrar no segundo tempo que faça. Enfim, a gente precisa de gol, seja de quem for. Ah, e o Edu não é uma opção, gente, tá? Até julho o Edu não é uma opção. Quando o Edu for uma opção, aí a gente pode pedir o Edu, beleza? E o Felipe Machado foi expulso no fim do jogo, depois de ser substituído, e na súmula o árbitro Flávio Rodrigues de Souza disse que foi informado pelo quarto árbitro, Felipe Fernandes de Lima, que o Machado declamou o seguinte poema: vai tomar no cu, seu filho da puta, foi pênalti, cadê o VAR agora? Foi pênalti, seu filho da puta. E esse disse-me-disse de arbitragem é um negócio que eu nunca vou aceitar muito legal, né? Ó, o quarto árbitro falou que o jogador xingou ele, aí o juiz vai lá e expulsa o cara. E assim, quando a gente analisa tanto o juiz de campo quanto esse quarto árbitro apitou aí finais de campeonato mineiro, é um camarada que já prejudicou o Cruzeiro em diversas oportunidades, inclusive, né? O quarto árbitro é muito ruim e o juiz de campo é ruim também. Os dois são mais aparecidos que tudo. E eu não sei se vocês viram, né, naquele lance do segundo gol do Grêmio, que o VAR chamou e foi muito bem anulado o segundo gol do Grêmio, porque a falta do cuiabano no Wesley é claríssima. O juiz falando, normal, não, super normal, lance normal. Tem lance que é duvidoso, tem lance que é complicado, mas aquilo ali, velho, sabe, foi assim,
muito assintoso o empurrão nas costas do jogador do Cruzeiro, na sequência o Grêmio faz o gol, mas como a arbitragem anulou, ok. Aquele lance no final, aquele bololô lá com pedido de pênalti, que inclusive foi o que gerou a expulsão do Machado, vendo o lance aqui, acho que não foi pênalti mesmo, tá? Ainda que a bola tenha tocado no braço do jogador do Grêmio ali, foi aquela coisa do apoio no chão e tudo mais, enfim, gente, não foi pênalti não, tá? Nós perdemos porque fomos incompetentes, o juiz picotou o jogo pra caramba, ficava fazendo cera, né? O juiz fazendo cera, sim, esse juiz é péssimo, mas o Cruzeiro perdeu porque foi incompetente. E o jogo entre Cruzeiro e São Paulo pela 12ª rodada do Brasileiro vai ser no Independência. O jogo tá marcado para o dia 24 de junho, às 9 da noite. E as duas partidas que o Cruzeiro jogou no Mineirão nós perdemos, né? Pro Fluminense e agora pro Grêmio, enquanto no Independência o Cruzeiro tem um retrospecto recente positivo, conseguiu vitórias importantes contra o Náutico, contra o Santos, contra o Grêmio. Mas essa mudança do Cruzeiro e São Paulo não tem nada a ver com questões supersticiosas do tipo, tá? O Cruzeiro vai jogar no Independência, que estará inclusive com um novo gramado, né? Esperamos em boas condições. Essa mudança é porque vai ter um evento gospel no gramado do Mineirão no dia, evento esse que já estava marcado, então o jogo contra o São Paulo será no Independência. 3 dias antes, o Cruzeiro tem outro jogo em casa contra o Fortaleza, esse está marcado para o Mineirão mesmo. Esperamos que até lá o gramado esteja numa condição menos pior do que estava nesses 2 jogos que o Cruzeiro lá realizou, mas gente, enfim, né, esse ano o gramado do Mineirão vai estar um lixo mesmo, isso aí é fato, vai ter evento para burro lá, a Minas Arena marcou tudo quanto era tipo de coisa lá pro estádio, então a gente vai ter que conviver com um gramado ruim sempre que jogar lá. Tomara que no Independência a bola esteja rolando boa e que o Cruzeiro consiga emplacar uma sequência de vitórias, né? Porque ganhar em casa é muito importante nesse Campeonato Brasileiro e nós precisamos logo alcançar aquela primeira meta, 45 pontos, tranquilidade, o que vier depois é lucro. Eu encerro o vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Nessa quinta-feira, 8 horas da noite, tem camisa de força, tá? O Rafa Pena vai ser desfalque, tá com um probleminha no zóio, mas o Genta e o Fabrício falaram que vai ter programa hoje. Então, 8 da noite vocês chegam pra cá que a gente resenha mais. É isso agora, então. Até mais tarde. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!